Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre obturação dos canais radiculares ou do sistema de canais radiculares e passar algumas dicas para a técnica do cone único. Não é de hoje que se preconiza a técnica do cone único, né? Isso digamos, uma abordagem antiga dentro da fase da obturação dos canais radiculares. Eu tive a oportunidade de estudar um pouquinho sobre obturação porque minha linha de mestrado e doutorado foi em cima de material obturador de capacidade de selamento. Tá? E se a gente analisar a literatura, técnica de cone único não sela bem comparada a outras técnicas, como técnica de Schilder, híbrida de Tagger, condensação lateral, ativa, passiva. Tá? Mas quando se pensa em técnica do cone único, hoje nós temos que ter alguns requisitos para conseguir fazer dessa técnica uma técnica que tem uma boa capacidade de selamento. E ela realmente é possível, sim. Tá? Por que isso mudou? Porque, na verdade, nós mudamos os nossos conceitos de preparo do canal radicular também. Os nossos preparos são mais conservadores hoje. Então, em algumas situações clínicas, nós podemos e realmente nós vamos fazer uma técnica do cone único. Alguns pesquisadores, alguns profissionais acham que não faz diferença, né, usar um cimento X, Y, que isso não vai fazer diferença no resultado final da endodontia ou da própria técnica. Mas, na verdade, a endodontia, como qualquer outra especialidade, ela é feita de detalhes. E tudo que nós pudermos agregar vai somando, é construir uma parede, é um tijolinho de cada vez, né? E cada tijolinho bem colocado nessa parede vai deixar essa parede mais resistente. Então eu vou fazer rapidamente algumas considerações, né? Porque o nosso objetivo hoje é bem específico. Sobre a questão de utilizar um cone só principal de gutapercha em cada canal radicular. Primeiro, quando é que nós vamos conseguir fazer, digamos, essa técnica com uma certa qualidade ou, digamos, com uma previsibilidade? Primeiro, naqueles casos onde nós já temos, né, canais mais atrésicos, independente do tipo de dente, né, pode ser um molar, pode ser um incisivo, pode ser um canino. Né? Normalmente, obviamente, nós vamos ter essa característica mais em molares e pré-molares. Como nós realizamos basicamente preparo, né, mecanizado, principalmente o especialista, ou mesmo que seja um clínico geral, nós vamos conseguir, através dos instrumentos que nós temos disponíveis hoje no mercado, e são vários, e todos com excelentes qualidades, nós vamos conseguir um desgaste menor. Quando nós utilizamos o cone principal do sistema ou adaptado ao sistema, praticamente não existe mais espaço para colocar um outro cone acessório, seja pela técnica de condensação lateral, ativa ou passiva, uma técnica que utilize o compactador de Max Paden, como a híbrida de Tagger. Então não tem espaço. Então são esses os casos interessantes para se fazer técnica do cone único. O ideal é que nós tenhamos associado ao cone único um cimento que tem uma boa qualidade de selamento. Os cimentos resinosos como H+, são indiscutíveis na literatura em relação a essa capacidade de selamento. Os cimentos biocerâmicos têm uma capacidade de adesão à dentina. Então também são cimentos interessantes para serem utilizados nesse tipo de técnica. Os cimentos à base de oxizinco-eugenol não são cimentos bons do ponto de vista de selamento. Isso é uma escolha profissional, né? Mas o embasamento que nós temos da literatura é que eles não são cimentos com boa capacidade de selamento, assim como alguns cimentos que têm hidróxido de cálcio na composição, por exemplo, o Siler 26, ou um Silapex.
Então essas características, esses requisitos, digamos assim, seriam interessantes para ser observados quando nós realizamos ou quando nós optamos por uma técnica do cone único. Tá? Fora isso, né, não tem nenhuma outra observação a ser feita. Nesse caso específico desse 16, nós realizamos, a paciente estava com uma pulpite irreversível sintomática, nós realizamos o acesso da forma mais conservadora que nós conseguimos. Os preparos foram feitos com limas Easy, se não me falha a memória aqui, 2504 nos vestibulares e 2505 no palatino. Os cones foram os cones principais base, né, que são compatíveis com as limas, né, da mesma conicidade e do mesmo da mesma ponta, do mesmo tip e taper, e depois o selamento, né, coronário feito com uma resina flow. Então, um preparo conservador, uma obturação com cone único. O cimento usado aqui foi o Biocecilier da Angelus. Ok? Qualquer dúvida, eu estou à disposição, né? Pode me procurar nas redes sociais. E eu vou deixar esse vídeo postado no meu canal do YouTube também. Tá certo? Obrigado, um abraço a todos.